Olá pessoal, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então aqui nessa aula eu pretendo te mostrar algo bem interessante, como é que o Oracle trabalha na gravação das transações, né, e na utilização do redo-log e do undo tablespace. Né? Nós já conversamos isso teoricamente, que sempre que uma transação é inserida, alterada e deletada, né, o Oracle tira uma cópia, né, dos dados como estavam antes, né, os dados comitados, deixa do undo tablespace, porque se tiver outros usuários buscando aquela informação, fazendo select, ele vai buscar, né, desses dados que estavam versionados. Ao mesmo tempo, as transações que estão sendo alteradas, antes de garantir no data file final, essas transações, você sabe, são gravadas primeiramente no buffer do redo-log, porque é muito mais rápido, fica na memória, e já vai gravando essas transações que foram comitadas, né, no redo-log file. E muitas vezes ele vai gravando até mesmo sem ser comitada, como já comprovei isso lá atrás em algumas aulas. Porque às vezes a área de buffer do redo-log, ela não, de acordo com a quantidade de transações que estão ocorrendo, ela precisa liberar, né, aquela área de memória que é finita, no redo-log. Então ele precisa ir liberando as transações e ele vai povoando os arquivos redo-log files, mesmo sem estar comitados ainda. Tá? E assim que aquele processo é terminado, tem um commit manual, ele marca, o Oracle marca, né, aquela transação no redo-log file. Beleza? E aí mesmo se tiver uma parada, se tiver qualquer problema no Oracle, mesmo que não teve tempo ainda, né, de ser realizado o flush, né, dos dados que estavam alterados e já comitados no redo-log file, mesmo que não teve tempo de o Oracle gravar os data files finais, se parar o Oracle por algum motivo, faltou energia, etc., e voltar, o Oracle vai ler as transações que já tinham sido garantidas no redo-log file, né, e que não tinham sido gravadas aí nos data files finais e vai garantir. Daí a importância desses arquivos do redo-log file. E eu vou te mostrar isso, né, na prática aqui. A gente vai fazer um exercício onde que nós vamos deletar, né, simular uma deleção, uma corrupção dos arquivos dos data files, e mesmo assim o Oracle vai dar insert, não vai dar erro naquele momento, tá? Porque ele vai usar os files do redo-log file e vai usar o undo tablespace, certo? Outros usuários, eles não vão enxergar aquela transação, certo? Se não foi comitada. Se foi comitada, né, ele já começa a enxergar aquelas transações, certo? Então aqui para o nosso exercício, nós vamos aqui nos conectar ao SQL Plus, certo? Deixa eu entrar com a minha senha aqui, Oracle 23. Pronto, já estou conectado no CDB, né, inicialmente, a gente sabe disso. E para que essa funcionalidade de que o Oracle consiga, né, recuperar as transações do redo-log file, o Oracle precisa estar em modo de archive log. Ou seja, as transações precisam, né, as transações que foram sendo geradas e gravadas nos 3 arquivos, né, do redo-log file online, precisam ser arquivadas, esses arquivos, no disco, certo? Porque você lembra que o Oracle vai reciclando esses 3 arquivos. Ele vai enchendo o primeiro arquivo do redo-log file, a partir do momento que novas transações estão alterando dados, inserindo, deletando, ele parte para o segundo redo-log file. E aí ele cria uma cópia desses arquivos e ele arquiva esses arquivos do redo-log file. Então é fundamental que o Oracle já esteja nesse modo de archive log, até para o que eu vou te mostrar, para que ele consiga recuperar as informações
mesmo que você tenha perdido um data file, né? Que é o arquivo físico do banco de dados, né? Daquele PDB, especificamente do user. Né? Mas já está, né? Porque nós já configuramos isso em aulas passadas. Então aqui só para desencargo de consciência, está aqui, já está em modo de archive log. Se o seu não está, retorne lá nas aulas passadas para você configurar, né, o seu PDB para estar, o seu CDB para estar em modo de archive log. Tá bom? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a seção, vamos sair do CDB e vamos entrar dentro do nosso PDB que nós estamos trabalhando. Com esse comando, já estamos dentro do PDB. Vamos criar um novo namespace. Para esse exercício, vamos criar um novo namespace chamado testx. Né? E esse namespace vai ser composto de 2 arquivos. Cada um desses arquivos com 100 MB. Um desses arquivos vai chamar datafile xxx e o outro vai chamar datafile yy, tá bom? Então vamos criar esse namespace. Então está criado. Se você vier aqui no seu disco C, pasta Oracle, você vai ver que foram criados aqui, ó, tá? 2 arquivos com a extensão .dbf, certo? O seu foi criado da mesma forma, com 100 MB. Não se preocupe com o ícone aqui não, porque eu andei mexendo algumas coisas aqui, mas o seu vai estar com o ícone padrão do Oracle, tá? Mas não tem nenhum tipo de influência, meu ícone está diferente do seu, certo? Bom, então os 2 arquivos foram criados aqui. Então, namespace foi criado, testx, composto desses 2 arquivos, desses 2 datafiles, que poderiam ter sido colocados em discos diferentes, até é interessante isso. Eu poderia criar também um datafile só com um namespace só com um datafile também, ou com vários datafiles. Já vimos isso em aulas passadas. Agora eu vou criar um user, né, que vai virar um esquema. A partir do momento que eu começar a criar objetos dentro dele, eu vou criar um user chamado meus esquema x, dentro desse namespace que nós acabamos de criar. Tá? Então, create user, meu esquema x, a senha, se eu precisar acessar, né, o banco com esse user, e ele está sendo criado dentro desse namespace que nós acabamos de criar, chamado testx, que é esse namespace aqui. Ó. Beleza? E vamos aqui dar uma cota ilimitada para que ele possa inserir dados dentro desse namespace padrão que nós criamos. Bom, agora vamos criar uma tabela nova dentro desse user. Tá? Então aqui eu vou criar uma tabela nova dentro desse user. Ok? E como é que eu sei que eu vou criar uma tabela nova dentro do user? Porque eu estou dando o nome aqui da tabela, minha tabela, que vai estar sendo criada onde? Dentro desse user. Certo? Ou esquema. E agora vamos inserir dados. Vamos inserir um insert. Opa! Deixa eu aqui pegar aqui o comando certinho. Então, vou dar um insert. Vou dar um segundo insert. Vou dar um commit. E aqui, só para você verificar, os dados inseridos, certo? Bom, tá aí. Primeira linha, segunda linha. Bom, agora vamos olhar, só para verificar aqui, os datafiles criados, os 2 datafiles relacionados ao namespace testx que nós criamos. E eu trago esses comandos novamente para você guardá-los, né? E você ir relembrando desses comandos. Então aqui, a gente, através desse select, a gente consegue verificar quais são os datafiles, olha aqui, os 2 datafiles que foram criados dentro do namespace testx. Beleza? Vamos para o próximo. Agora, vamos lá no C2.Oracle e vamos aqui simular um problema nesse arquivo,
no nosso datafile, tá? Datafile X. Vamos mudar o datafile X para lixo datafile X, certo? Então eu vou vir aqui, estou vindo aqui em produção, tá? Simulando como se tivesse acontecido algum problema nesse arquivo. Poderia também deletar o arquivo. Mas aqui, só para a gente manter esse arquivo aqui ainda, tá? Eu vou botar aqui lixo. Opa! Lixo, tá? Qualquer nome. Então, foi renomeado. Bom, vamos tentar agora fazer um insert. Fazer o terceiro insert. Nós mudamos o nome do arquivo físico, tá? Em produção. Conseguiu gravar, sem nenhum erro. Você dá um select. Tá aqui, o terceiro. Ah, mas eu tenho outro arquivo, datafile. Então ele está utilizando outro datafile. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá e vamos mudar o segundo arquivo, que é o datafile YYY. Vamos colocar aqui lixo também. Ok? Então os dois datafiles foram mudados. Vamos tentar agora executar um novo insert. Vamos ver se vai dar um erro. E agora os dois datafiles foram renomeados. Então, sem erro. Dá um, ó, comitou, né? E você dá um select. Olha aqui, ó. As informações estão todas gravadas. Todas as 4 informações estão aqui. Aonde que estão essas informações? Primeiro, eu estou no próprio user que está dando esse comando. Então, quando eu dou um select, ele está buscando da onde? Da área de buffer cache. O próprio user está buscando essa informação do buffer. Ele não precisa no disco, porque está fresquinho. A informação está aqui na memória do servidor. Então, ele traz essa informação. Certo? Ainda, essas informações já foram comitadas aonde? No redo log file, né? Online. Então já está comitado, já está garantido nos arquivos do redo log. Tá certo? Então, dando continuidade aqui, além de que também, né, ele mantém também as informações como estava antes desse commit, as informações anteriores. Por exemplo, se você tivesse dado um update alterado, ele guardaria, né, as informações no undo table space, como estava antes. Se precisasse voltar um rollback, ele conseguiria fazer isso. Ele traria, né, do undo table space. Bom, agora, primeiro, essa demonstração é para te mostrar que o Oracle, mesmo com os datafiles, né, alterados, com algum tipo de questão, ele conseguiu ainda alterar os dados no buffer, tá? E commitou, ou seja, não deu nenhum erro no commit. Ele gravou no redo log file. Certo? Ele vai ter um problema quando ele tentar gravar no datafile final, porque aí mudou o nome. Ok? Bom, em aulas passadas nós vimos como é que a gente recupera esses datafiles através de backup. Mas pode acontecer em raros momentos, o que eu não desejo para você é que você não tenha backup, né? E aí você poderia utilizar
esse método para tentar recuperar, né, dados, mas desde que o seu banco estivesse em modo de archive log. É o que eu vou te mostrar, tá bom? Bom, agora vamos encerrar. Vamos encerrar aqui essa sessão. Vamos encerrar o Oracle. Vamos dar um shutdown no Oracle. Esse shutdown immediate, o que ele faz? Ele encerra, evita que novas conexões aconteçam, né? E qualquer outra sessão aberta, ele vai derrubar aquela sessão e vai fazer rollback. É isso que o shutdown immediate fez. Está fazendo agora. Se você tiver algum erro, aparecer algum erro como esse aqui, ó, que ele não conseguiu parar, tá? Isso acontece em raros casos, né? Você vai dar um shutdown abort para forçar uma parada, certo? Mas isso é em último caso, quando você realmente não consegue parar o Oracle. Aqui no nosso caso, nós conseguimos. E agora, vamos tentar dar um startup no Oracle. Tá? Lembre-se que o Oracle ele tem um CDB e pode ter vários PDBs, certo? Vários PDBs. Nós alteramos data files de um user, né? Na verdade de um namespace que estava dentro de um PDB específico. Vamos dar uma olhadinha nos PDBs que existe dentro do Oracle. Olha só, repare que o nosso PDB agora ele não abriu. Ele está em modo de monted. Certo? Por quê? Porque nós mudamos arquivos, então ele não conseguiu subir. Tá? Porque, de acordo com o dicionário interno dele, dicionário de dados, dentro desse PDB existe um namespace que está apontando para arquivos. Só que fisicamente, esses arquivos nós mudamos de nome, não existe mais, foram corrompidos. Então não está conseguindo subir, né, esse PDB. Outros PDBs não teriam sido impactados, certo? Porque nós não mexemos em nenhum namespace que estaria em outro PDB. Mas esse daqui foi. Mas aquelas transações que nós fizemos, elas continuam ainda dentro, né, dos Redolog online e dentro dos archive logs. Elas não foram perdidas. Apenas não foram aplicadas aí nos datafiles finais, porque os datafiles finais mudaram de nome. Ok? Bom, vamos tentar forçar. Vamos tentar abrir esse PDB na marra. Tá? Vamos dar um open aqui no PDB. Ó, já deu uma mensagem aqui, ó. Tem um problema. Tá? Ele não conseguiu identificar, né, esse arquivo. Tá certo? Na verdade, nós mudamos o nome dos dois arquivos. Tá? Mas ele partiu de um e já parou no primeiro arquivo que ele não achou. Certo? Que foi o datafile YYY. Certo? Então aqui, ó, se eu chegar aqui agora, vamos supor, eu resolvi esse arquivo aqui, ou foi corrompido só um, ou eu resolvi o problema desse datafile. Eu tinha uma cópia em algum lugar. E eu renomear, e eu aqui, ó, dar um open, certo? Agora já vai aparecer o outro. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui renomear os dois novamente aqui, como estava antes, tá?
E aqui eu vou dar um Open. Aí ele conseguiu abrir, certo? Aqui já está em modo de read write. Porque eu voltei como estava antes. O que você vai fazer agora? Então, resumo. O Oracle, ele conseguiu, tá? Mesmo com arquivos corrompidos, deletados, ele conseguiu ir gravando aquelas transações, certo? Que foram feitas. Foram feitas e foram gravadas no Redo Log File. Nós deletamos aquele arquivo, mudamos de nome, estava corrompido. Tá? Ele continuou gravando no Redo Log File. Ia chegar um momento que ia ter algum tipo de problema que ele não ia conseguir fazer o flush para o data file final. Certo? Nós paramos o Oracle, ele restartou o startup, aquele PDB específico não conseguiu subir. Quando a gente recuperou os dois data files, de acordo que estavam, né, ele conseguiu subir. E as transações? Vamos dar um select aqui, vamos ver as transações. Opa, deixa eu ir para dentro da seção, porque como eu fechei agora, eu não estou dentro da seção correta agora do PDB. Então, deixa eu voltar aqui para a seção. Vamos lá. Pronto. Então, agora eu estou dentro da seção do PDB. Então, se eu der um select na tabela, naquela tabela, você vai ver que os dados vão estar lá. Porque quando o Oracle voltou, ele deu um restart, conseguiu dar, e abrir o banco de dados, o Oracle, através de um processo, foi lá no arquivo do Redolog online e também nos archive logs, se fosse preciso, né? E leu e aplicou nos datafiles finais. Então, se dá um select aqui naquela tabela, você vai ver que todos os dados, deixa eu só recuperar aqui o comando, deixa eu pegar daqui, todos os dados que nós demos inserts não foram perdidos. Aqui, ó, as 4 linhas, tá vendo? As 4 linhas que nós fizemos insert, mesmo sem os datafiles, não foram perdidos, porque estavam, né, no log do Redo, tá? No Redo log. Ok? Agora vamos fazer um outro exercício e vamos corromper o arquivo. Fisicamente, realmente, tá certo? Então, primeira coisa, voltando aqui, ó, apenas para uma proteção nossa, vamos copiar esses dois arquivos aqui, ó. Vou marcar os dois, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, tem uma cópia dos dois arquivos. Se der algum problema, é só renomear esses dois arquivos com o nome anterior, certo? Agora, vamos pegar um desses arquivos, desses dois arquivos, e vamos simular uma corrupção desses arquivos. Poderia ser os dois, tá? Para tentarmos corrigir, recriar esses arquivos. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse, tá? Você faça a mesma coisa, abra esse arquivo e escolha, por exemplo, Notepad. Tá? Então vamos abrir como Notepad. Então escolha aqui qualquer parte do arquivo e delete. Tá? Delete um caractere, vários caracteres, não importa, certo? Então deletei um caractere aqui, mas poderia deletar vários. Tá?
Pronto. Estou simulando uma corrupção do arquivo. File, agora eu vou salvar esse arquivo. File, save. Aqui, ó, mude para asterisco, ponto asterisco e altere por cima do data file. Tá? Dê um save. Está perguntando se você quer substituí-lo, dá um sim. Se aparecer essa mensagem aqui de falta de permissão, para abrir, se não tem permissão, o que você vai fazer? Fecha. Acho que nem precisa fechar. Clica aqui no arquivo, botão direita, propriedades, aqui em Security, marca aqui, ó, Users. Tá? Vem aqui em Editar, Users, e marca aqui, ó, Full Control. Controle total. Você que está nesse grupo Users tem controle total sobre esse arquivo. Marca aqui essa opção, dê Apply, ok, ok, pronto. Então aqui, vamos ver se a gente consegue salvar agora o arquivo. File, Save As, novamente aqui. Opa, eu mudei de lugar aqui sem querer. C, Oracle, tá aqui, Data File, certo? Então aqui, Save, Yes, agora salvou, certo? Tá salvo o arquivo, uma simulação que nós corrompemos o arquivo, ó. Tá? Repare aqui que a data e a hora, 1h23, tá? E o original, ele foi criado a 1h17, certo? Bom, a simulação aqui que você teve um arquivo corrompido, seu data file, e você não tem backup. O que você vai ter que fazer? Então aqui, ó, eu vou simular uma coisa com você. Ó. Eu vou dar um close nesse Pluggable Database, nesse PDB que nós estamos agora, tá? Vou dar um close. Tá fechado. Esse PDB, tá? Não é o CDB. Agora eu vou tentar abrir, só para mostrar que tem problema. Tá? Tá corrompido. Opa, dificuldade aqui. Eu vou tentar abrir e agora aqui, ó, tem um problema. O PDB não consegue abrir. Por quê? Porque o arquivo datafile de um namespace desse PDB está com problema, está corrompido. Então não está batendo mais com o dicionário de dados. Tá? As informações, os bits de paridades, o checksum não está batendo. Então não está conseguindo abrir esse PDB. E nós não temos backup. Danou-se. Né? Não temos como recuperar, porque infelizmente não fizemos backup deu problema, não consegue recuperar. Como é que você vai conseguir recuperar esse data file, que é crítico para a sua organização? Então aqui vamos a um exemplo de recuperação. Tá? Primeiramente, você vai para dentro da seção desse PDB. Se já não estiver, vai para dentro da seção do PDB, onde que está esse namespace que houve problema. O que você vai fazer? Nós mexemos apenas no arquivo datafile xxx, né? Editamos. Primeira coisa, você vai deixar ele offline, primeiramente, e vai dar um drop. Tá? Vai ser deletado esse arquivo. Então, esse arquivo foi colocado em offline e foi dado um drop nele. Depois disso, nós vamos criar o mesmo arquivo, no mesmo lugar. Tá? Poderia ser em outro lugar. Tá? Com uma cópia que o Oracle guarda. O Oracle tem um dicionário interno dele, que ele guarda com a cópia das estruturas de todas as tabelas. Então, toda vez que você mexe na estrutura de alguma tabela do Oracle, o Oracle vai guardando isso em um dicionário à parte dele, com a proteção. Então, ele tem essa estrutura aqui. Então, foi deletado o data file, né, fisicamente, mas o Oracle tinha o metadado, o dicionário desse data file. Então, nós vamos recriar esse arquivo no mesmo lugar a partir, né, a partir dessa cópia que ele tinha, dessa estrutura. Então está aqui, vamos rodar esse comando. Já fez. Então se você for lá para o disco, novamente,
o arquivo foi recriado, tá? Esse arquivo foi recriado novamente. E agora são 1,27. Ele acabou de recriar esse arquivo aqui, ó, 1,27. Ok? Bom, e agora precisamos, tá? Rodar mais um comando. Aliás, dois comandos. Primeiro comando, nós precisamos recuperar esse arquivo. Mas o que esse comando basicamente faz? Ele vai pegar todas as transações que estavam dentro do arquivo do Redlog, por isso que é importante o seu banco estar em modo de archive do Redlog. Então ele vai pegar todas as transações que estavam lá e que não tinham sido ainda garantidas no datafile final, tá? E ele vai repovoar esse arquivo que foi recriado com essas informações. Então aqui, vamos fazer isso. Então ele recuperou, tá bom? Se aparecesse alguma mensagem diferente dessa, Media Recovery Complete, né, tá aqui, para você digitar alguma coisa, você digita Auto, ou escolha a opção Auto, tá? Auto de automático, para ele tentar recuperar as informações. E agora, finalmente, vamos trazer esse arquivo, né, de forma online. Porque esse arquivo ainda permanece em offline. Então vamos tentar trazer ele de online. Pronto, já está online o arquivo novamente. Vamos abrir o banco de dados, o PDB, o banco de dados não, o PDB, né? A gente fala banco de dados é o CDB. Vamos abrir esse PDB. Então ele está abrindo aqui o PDB que tinha dado erro, lembra? Quando nós tentamos abrir, deu um erro. Porque o arquivo estava corrompido. Vamos mudar aqui para a seção do nosso PDB para fazer um check, para dar uma olhada na tabela. Podemos até inserir uma nova linha. Tá? Podemos aqui inserir uma linha, sei lá, 100. Vamos dar um commit, para garantir no Redlog. E vamos dar uma olhada na tabela. Vamos ver se ele recuperou as transações. Mesmo sem backup. Tá aí. Tá? Todas as informações antes, que ele tinha guardado nos archive logs. E a nova linha que ele conseguiu inserir. Sem backup. Perfeito? Então, primeiro, o Oracle tem esse poderio, mas para isso você precisa estar com seus archive logs, o seu banco de dados, tá? O seu CDB em modo de archive log. Então era isso que eu queria mostrar para você. Vou voltar aqui para o CDB, para a seção do CDB, e vou dar uma paradinha aqui no banco. Vou dar uma paradinha no banco. Se você quiser, você pode dar um restartup, tá? Verificar que o PDB continua em modo read-write. E é interessante que depois que você faça essa recuperação, tá? Você pare o banco, o CDB, como nós fizemos aqui, que nós mexemos na estrutura do banco, mas nem seria necessário, tá bom? Dê um startup, apenas para verificar que está tudo certo. Porque, como eu falei, os PDBs são independentes um do outro. Então, quando você dá um shutdown, você pode poder dar um shutdown apenas dentro do PDB. Se você estiver dentro de um PDB específico, e não no CDB, se você der um shutdown, o Oracle vai parar aquele PDB. E depois você conseguiria dar um restart, abrir aquele PDB, como nós vimos, né? Mas aqui, bom, já fui por esse caminho. Estou te mostrando que eu parei o
o banco todo, né? Dei um shutdown immediate, porque eu estava aqui dentro do CDB. Já deu em startup. Se você verificar aqui os PDBs, você vai ver que o PDB que nós mexemos está em modo read-write, tudo certo, tudo funcionando, recuperado os dados, seu salário, seu emprego está garantido, né? Mas atenção para os seus backups, tá? Então aqui posso voltar para dentro do meu PDB, posso verificar aqui novamente os dados estão tudo certo, banco normal, tá bom? Então é isso, gente, eu queria mostrar. A gente se vê numa próxima aula. Não esqueça para você parar o seu Oracle de forma segura, shutdown, tá? Immediate, vai derrubar todas as conexões, vai fazer rollback. Se você quiser esperar com que aqueles usuários que estejam alterando dados, eles tenham tempo, né, de terminar as operações que já estavam rodando, sem receber um rollback, né, na cara, você ao invés de dar um shutdown immediate, você dá apenas um shutdown. E aí o Oracle não vai deixar nenhuma conexão nova entrar, mas vai esperar aqueles processos que estavam rodando, fazendo insert update deles, acabarem para ele derrubar aquela sessão. Com o shutdown immediate não, ele já derruba todo mundo e vai fazer um rollback nas transações, tá? Só que às vezes o usuário fica chateado com isso, certo? Mas muitas vezes você precisa fazer isso, né? Porque você precisa rodar algum processo crítico e você não tem como esperar todos os seus users pararem esse processo. Em último caso, shutdown abort. Em último caso. Existe ainda o shutdown transaction, tá? Que eu nunca falei. Transacional, né? É o shutdown transaction. Que ele não derruba as operações de insert, delete, update. Ele vai derrubar as transações que fazem select, mas ele não derruba delete, update, insert. Ele fica esperando. Tá? E ele evita com que novos usuários entrem. Beleza? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.